Artigo 3º. O governo federal regulamentará esta lei no prazo de 180 dias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Artigo 5º. Revogam-se as disposições de contrário. Sala das Sessões, 16 de maio de 96. Tem outro para você ler. É discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação simbólica. Os deputados que concordaram com a redação final permaneçam como estão. Está aprovado. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 338/95, que torna obrigatória a remessa de certificado de registro de licenciamento de carro e veículos ao respectivo proprietário de outra providência. Autor, Zé Edmar. Impossibilitado de ser autor. Passo a presidência ao novo deputado. Não, senhor. Não, senhor. Deputado Manuel Andrade. Convido o deputado Cláudio Monteiro para assumir na ausência do deputado Cláudio Monteiro, convido o deputado Daniel Pacheco. Pede dispensa a leitura, Edmar. Senhor presidente. Pela ordem, deputado José Edmar. Peço a dispensa da leitura da redação final. A presidência acata e considera lida. Em discussão. Em votação. Votação simbólica. O deputado que vier a favor da redação final, permaneça como estão. Aprovado. Restitui ao presidente deputado José Edmar. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Renato Rainha. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a verificação de quórum. Concedido. Antes, porém, devo colocar somente em discussão os itens 9, 10, 11 e 33 da ordem do dia, que encontram somente em discussão. Projeto de lei número 590, de autoria do deputado Marcos Arruda. Projeto de lei número 107, de autoria do deputado Jorge Cauí. Projeto de lei número 498, deputado Renato Rainha. E projeto de lei número 601, deputado Marcos Arruda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, seguiremos a ordem do dia. Peço ao senhor secretário fazer a chamada do senhor deputado para verificação de quórum, conforme solicitação do deputado Renato Rainha. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Scafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Presente. Deputado Vasni Derrori. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miqueias Paz. Ausente.
Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Há expediente sobre a mesa. Devo informar que temos 13 deputados presentes e 11 ausentes. Projeto de lei de autoria... Agora para debate e votação. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do expediente sobre a mesa e em seguida dar continuação à pauta. Projeto de lei de autoria do deputado Benício Tavares, retira da ementa e do artigo 1º da Lei 463, de 22 de junho de 1993, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público na administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal e Câmara Legislativa, as expressões e Câmara Legislativa, de autoria do deputado Benício Tavares. Projeto de resolução de autoria do deputado Benício Tavares. Isenta de pagamento de taxa de inscrição no concurso público realizado na Câmara Legislativa aqueles que, aprovados em concurso anterior, não tenham sido chamados para prover o cargo durante a validade prevista no edital. Já tem a minha lei sobre isso. Lei. Depois eu te mostro. Requerimento de autoria do deputado Renato Rainha e outros requer tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 062. Requerimento de autoria do senhor deputado Renato Rainha requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 1251 de 96 e 1079 de 96. Projeto de lei de autoria do deputado Odilon Aires dispõe sobre a alteração da lei 1063, que dispõe sobre o fechamento com grades das áreas verdes frontais, laterais e de fundos dos lotes de residência unifamiliar na região administrativa do Cruzeiro e de habitações coletivas das regiões administrativas do Gama, Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Guará, Cruzeiro e Samambaia, e da outras providências. Moção de autoria do senhor deputado Renato Rainha. Reivindica ao ilustríssimo senhor administrador regional de Taguatinga providências urgentes no sentido de determinar a construção de um retorno na EQNL 10/12. Moção de autoria do deputado Daniel Marques reivindica providências do Departamento de Estradas de Rodagem para a inclusão na malha viária do Distrito Federal da estrada de acesso principal à colônia agrícola de Rajadinha, na região administrativa de Planaltina. Moção de autoria do deputado Daniel Marques reivindica providências do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal no sentido de promover a construção de um viaduto no cruzamento da rodovia BR-40 com a via de acesso à cidade de Santa Maria. Moção de autoria do deputado Daniel Marques reivindica providência do senhor governador do Distrito Federal no sentido de promover a instalação de um sistema de semáforos na BR-40, altura da via de acesso à cidade satélite de Santa Maria, Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Daniel Marques reivindica providências do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos, DMTU, no sentido de coibir isolamento das portas dianteiras dos ônibus articulados que trafegam na região administrativa de Santa Maria. Projeto de resolução de autoria do deputado Luiz Estevam altera o artigo 2º da resolução 105 de 1º de março. Peço ao secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Vai, Peniel. Benício, aqui, ó. Peniel, leia o próximo item da ordem do dia aqui para o secretário, pô. Você vai embora, vai ser por telefone. Qual é o próximo? Discussão e votação da redação final do projeto de lei 338/95, que torna obrigatória a remessa do certificado.
Devo corrigir o senhor secretário e pedir para a leitura do item número 7. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 68 de 95, que dispõe sobre a criação de escola técnica na região administrativa de São Sebastião e da outras providências. Autoria, deputado Adão Xavier. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vasni Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. O projeto foi aprovado com segundo turno com 15 votos favoráveis e 9 ausência. Senhor presidente, pela ordem, eu Ordem, tenho deputado aqui Luiz Silva. na pauta já há quase um mês um requerimento solicitando tramitação em regime de prioridade para um projeto. Solicitaria, se possível, que houvesse a inversão de pauta para que pudéssemos votar o meu requerimento neste momento. Concedido. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do item do... Senhor presidente, item questionado pelo deputado Luiz Estevão, a inversão de pauta. queria pedir dispensa do interstício para ser votado e também da redação final. O projeto do item 7, que acabou de ser votado, em segundo turno. Concedido. Em votação, em discussão, a redação final do item. Senhor presidente, pela ordem. Pelo ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo aqui aos nobres deputados, que nós temos aqui um requerimento da deputada Lúcia Carvalho, que vai ter uma sessão, transformando em sessão comemorativa, essa parte da nossa sessão, e nós temos aqui as nossas galerias repletas do pessoal da terceira idade, que veio para acompanhar a realização dessa sessão. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que nós ultimássemos os trabalhos dessa sessão para iniciarmos imediatamente a parte, vamos dizer, mais cerimonial da sessão de hoje. Então eu faço esse apelo a Vossa Excelência em respeito até às pessoas que vieram aqui especificamente para acompanhar essa atividade que vai se realizar agora. O apelo de Vossa Excelência será atendido, tão logo seja discutido os itens aqui questionados pelo deputado Adão Xavier e pelo deputado Luiz Estevão. Encerrado e transformada a sessão, o grande expediente, em comissão geral. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 68, de autoria do deputado Adão Xavier. Peço ao secretário para fazer a leitura da redação final. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jorge Peço a Cauí. dispensa da leitura da redação final para votação imediata. Concedido. Em votação, deputados que concordaram com a redação final permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do item número... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Eu pediria Jorge inversão Cauí. de pauta, votar o item 18. Senhor deputado, tendo em vista ter atendido a questão de ordem formulada pelo deputado Peniel Pacheco, devo informá-lo que deliberei ainda há pouco a suspensão do trabalho, tão logo que seja lido, discutido o item 44, questionado pelo deputado Luiz Estevão. Por esse motivo, não posso atender a Vossa Excelência, por mais que queira e por mais atenção que tenha a Vossa Excelência.
Item 44. Votação do requerimento 655 de 96, que requer a tramitação em regime de prioridade para o projeto de lei 526 de 95, que dispõe sobre a concessão de uso de bens públicos a entidades que menciona. Em discussão. Havendo que queira discutir em votação, peço ao senhor secretário que faça a chamada do senhor deputado. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazinho de Roure. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. O requerimento foi aprovado com 15 votos favoráveis, 9 ausências. Peço a decisão. Nesse momento, já estando no horário da comissão do requerimento aprovado por essa casa, transformando o grande expediente em comissão geral, devo anunciá-los que estamos suspendendo a pauta, entrando no grande expediente e transformando em comissão geral, para que possamos conceder o título de cidadão honorário ao Dr. João Batista de Medeiros, conforme o requerimento aprovado por essa casa da deputada Lúcia Carvalho. Suspendo a sessão por 5 minutos. Nos termos do artigo 86, parágrafo 2º do nosso regimento interno, tenho a honra de transformar o grande expediente dessa sessão ordinária em solenidade para outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Batista de Medeiros, conforme requerimento da líder do governo nessa casa, a deputada Lúcia Carvalho. Convidamos para compor a mesa o nobre homenageado desta manhã, senhor João Batista de Medeiros. Solicito também ao deputado Jorge Cauí e ao deputado Antônio José Cafu que faça a companhia do senhor João Batista de Medeiros. Convido também o excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, senhor Oswaldo Russo, nessa oportunidade representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal.
Convido também o senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal, senhor Adelino Cassis. Convido também a excelentíssima senhora líder do governo nessa Casa de Leis, autora do decreto legislativo e do requerimento que viabilizou esta justa homenagem, deputada Lúcia Carvalho. Convido, nesse momento, as senhoras e os senhores presentes a se colocarem de pé, de frente para a bandeira nacional, para que seja entoado o hino nacional. E o teu futuro espelha essa grandeza.
nesse instante. Convido a deputada Lúcia Carvalho e os demais componentes da mesa para fazerem comigo a outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Batista de Medeiros. Concedo nesse momento a palavra à deputada Lúcia Carvalho, autora do requerimento. Ilustríssimo senhor presidente desta casa, presidindo o ato desta sessão, vice-presidente, atuando agora neste momento como presidente da mesa, deputado José Edmar. Senhor homenageado desta sessão, doutor João Batista Medeiros. Senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, meu companheiro Oswaldo Russo, aqui presente. Senhor Adelino Cassis, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, grande guerreiro na defesa dos companheiros aposentados. Saúdo também representantes de secretários aqui presentes, autoridades, antigos companheiros de luta. Saúdo os familiares também do senhor João Medeiros aqui presentes, em especial a dona Helena Melo de Medeiros, os seus filhos Roseli de Medeiros, Rosemary Melo Medeiros e genros José Nilson Farias Rodrigues e Wellington Martins Gonçalves. E quero saudar aqui também todas as companheiras e companheiros da terceira idade que estão hoje enfeitando esta casa, mostrando a energia a todos nós aqui, de como é possível termos muita felicidade, mesmo com todas as dificuldades que já enfrentamos, as agruras de sabores, mas também as alegrias. E dizer que eu fico muito satisfeita de ter feito a proposição de título de cidadão honorário, porque o doutor João, ele simboliza uma assistência à terceira idade que não se, digamos, extingue ou finda na assistência material. Sei que, principalmente, a assistência que o doutor João tem feito através, inclusive, de uma grande unidade dos seus coordenadores em todas as cidades satélites e através também da ajuda de diversos membros do governo, no sentido de construir a autoestima, de trabalhar com o fim da solidão e de dizer e de repetir a cada momento que a vida vale a pena ser vivida e que quanto mais tempo a gente tem nesta vida, mais nós teremos oportunidade de fazer a construção de um mundo melhor. Então, o trabalho que o senhor João Medeiros realizou desde que assumiu o trabalho com a terceira idade no sentido de mostrar que existe possibilidade de alegria, de lazer e de prazer. Então, isso é que foi resgatado aos companheiros da terceira idade, que, em geral, são vistos apenas como pessoas com problemas de saúde, são pessoas vistas apenas como pessoas solitárias a serem, inclusive, encaminhadas a albergues ou a asilos. Então, esse trabalho, que também é importante, não se encerra aqui. E é isso que está demonstrando vocês todos aqui e que, com certeza, eu, hoje, vivo isso lado a lado com meu pai, de 73 anos, que, ao perder
A sua esposa, no ano passado, teve um derrame e veio morar comigo. Então, eu tenho aprendido muito a valorizar a vida, mesmo quando ela já está diante da nossa sociedade bastante desgastada e desvalorizada. Porque a gente tem que admitir aqui como um debate que a nossa sociedade é uma sociedade que exige muito de nós a beleza externa, né? A perfeição do corpo, quando todos nós sabemos que envelheceremos e que em outros países já é uma verdade. A velhice, os cabelos brancos e as rugas são vistos como uma coisa bonita, como uma coisa boa, algo a ser amado, algo a dar prazer. E no nosso país não. O que importa muito é a beleza da pele, é a beleza dos olhos, é a beleza do físico. E não se preocupam com a beleza da alma e a sabedoria que todos nós acumulamos durante os anos que nós aprendemos a conviver com os nossos milhares de outros seres humanos que construímos e que trabalhamos e que convivemos. Por isso tudo é que eu parabenizo o Dr. João Medeiros por esse trabalho. Aqui nesta casa nós temos também um deputado que sempre se preocupou com a terceira idade, que é o companheiro deputado Jorge Cauí, que também já recebeu o título de cidadão honorário e que está aqui hoje presente e que merece da nossa parte também todo o respeito. E que tenho no deputado também o exemplo de que nós temos que trabalhar nesta atividade para que todos nós possamos ser reconhecidos como cidadãos inteiros. Mas o senhor João Medeiros, ele é uma pessoa que hoje aqui, também recebendo o título de cidadão honorário, traz a todos nós essa reflexão e a importância deste trabalho feito em todo o Distrito Federal. Então, eu só me senti honrada com o título que nós aqui da Câmara, de forma unânime, entregamos ao senhor João Batista. Queria aqui deixar registrado que o senhor João Batista de Medeiros, ele é conhecido como professor Medeiros. Ele é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele mora em Brasília há 27 anos. 27 anos. E, a partir de hoje, é cidadão honorário do Distrito Federal. Será mais um marcado nas páginas da história e que será registrado nos anais desta casa e que terá também seus nomes nos livros de história para a posteridade. O trabalho do senhor João Medeiros e da sua trajetória na terceira idade se iniciou em 86. O professor Medeiros começou a trabalhar pelos idosos e apresentou um livro intitulado Aposentadoria, Independência ou Morte. Mostrou como um aposentado pode viver bem ao voltar para casa após a aposentadoria. Em 1994, ele publicou mais um livro de ajuda aos idosos, Aposentadoria, Tempo de Recomeçar, que é uma outra lição de vida que a gente tem aqui. Quantos de nós nos sentimos inúteis depois que nos aposentamos? Quantos de nós? E eu estou vendo aqui quantos balançarem a cabeça. Então, esse livro e essa postura e essa reflexão aqui, a todos nós, que é um caminho natural, quem está vivo envelhece. Que eu acho que é uma lição de vida importante que o João Medeiros nos inspira a refletir. Ele também fez cursos de gerontologia e sobre a criação de exercícios especiais para pessoas com mais de 50 anos. Portanto, há 10 anos, ele criou em Brasília grupos comunitários da terceira idade. O primeiro foi criado em 15 de outubro de 86, no Centro de Saúde número 8 do Cruzeiro Novo, recebendo o nome de Fraternidade. O segundo foi criado em novembro de 86, no Centro de Saúde do Cruzeiro Velho, e se chamou Paz e Amor. E o terceiro grupo foi criado no Guará 1, se chamou Amigos da Terceira Idade. E o quarto grupo foi criado na Asa Norte, se chamou Grupo Ouro Velho. O quinto, criado em Taguatinga, se chamou União e Paz. O sexto, criado no Guará 2, se chamou Cabelos de Prata. Eu queria retificar o verbo. Se chamou ou não? Foi dado esse nome e se chama hoje, estão em plena atividade. Aliás, os coordenadores estão aqui neste auditório, aqui presentes com os deputados no plenário. Em novembro de 86, por decisão dos componentes do grupo Fraternidade do Cruzeiro Novo, foi criada uma comissão especial com 5 membros para irem à presença do então governador José Aparecido para
pleitear a implantação em Brasília do passe livre para idosos. Nós não tínhamos a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse benefício já existia nas principais cidades brasileiras. E a comissão, presidida pelo então senhor João Batista de Medeiros, depois de várias audiências, de várias argumentações, conseguiu implantar, naquele ano, o passe livre para os idosos no Distrito Federal. Após essa vitória, os componentes do grupo Fraternidade decidiram que a reivindicação a seguir seria a criação de um órgão dentro do governo que servisse de canal de comunicação entre os idosos e o governo. E no dia 29 de abril de 87, o governador assinou um decreto, o 10.364, criando a AET, Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade. A nomeação e posse do senhor João Batista de Medeiros no cargo de assessor-chefe da AET ocorreu no dia 28 de setembro de 1987, com a presença de mais de 180 idosos. Em 93, João Batista de Medeiros criou o projeto Central de Valorização do Idoso, atendendo pelo telefone 1401, a central que funciona das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Eu quero fazer um parênteses. Depois que meu pai foi residir comigo, eu tenho pagado na conta de telefone este chamado. Significa que, quando ele sente solidão, quando ele sente tristeza, ele liga para o 1401. Esse centro, ele funciona com 2 psicólogas, um advogado, 2 pedagogas e toda uma equipe, atendendo, em média, 30 telefonemas por mês. Hoje, a AET coordena 26 grupos, 11 associações e 6 centros de convivência para idosos, com cerca de 5.000 participantes. Então, essa é a testemunha viva do trabalho do senhor João Medeiros e de todos vocês. Parabéns, porque é um título merecido e transcendeu 3 governos. Senhor AET, o senhor me deu uma lição de vida. Parabéns. A construção de uma pessoa se dá basicamente no seio familiar. Eu quero aqui, nesse momento, render também as homenagens, já que nós não podemos chamar à mesa, a esposa do homenageado, senhora Helena Melo de Medeiros, e os filhos que aqui estão presentes, que eu gostaria de, inclusive, pedir que se pusesse de pé para que pudéssemos todos conhecê-los. Os filhos são Rosete Melo de Medeiros, Rosemeire Melo de Medeiros, Eduardo Melo de Medeiros, Rosilene Melo de Medeiros, os genros Elilton Martins Gonçalves, José Nilson Farias Rodrigues, os netos Vitor de Medeiros Vasconcelos, Thaís de Medeiros Vasconcelos, e os sobrinhos, que aqui estão, Sérgio Renan Melo Dornelles, Ronaldo Antônio Melo Dornelles, João Batista Melo Dornelles, Jairo Augusto Melo Dornelles, Everton Luiz Melo Dornelles, Maria Cecília Melo Dornelles, Vera Paim Gomes, Ezequiel Nestor Paim, Fátima Paim Cabral, e os concunhados Nestor Paim e Ruth Melo Paim. Devo também anunciar aqui nessa casa, com a satisfação, a presença do chefe de gabinete da Secretaria de Governo, Luiz Antônio Rebelo, que neste ato representa o senhor secretário. Também o coronel Geraldo Luiz Guimarães, representando o chefe da Casa Militar do GDF. Também o senhor coordenador do CORD, Paulo Becker. O senhor presidente de honra do PDT, também membro da terceira idade, que com muita orgulho cito seu nome, nosso amigo Álvaro Paim. O senhor professor Elzia Espíndola, ex-diretor-geral do DEFER. O senhor Atef Aissani, diretor do Colégio Simã. Convido nesse momento para fazer uso da palavra os senhores líderes partidários. O primeiro a chamar o deputado César Lacerda, pelo PDT.
Senhor presidente desta casa em exercício, nosso deputado e amigo José Edmar, homenageado dessa sessão, João Batista de Medeiros, senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Oswaldo Russo, nesse ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, líder do governo nessa casa e autora do requerimento que viabiliza essa sessão, deputada Lúcia Carvalho, senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e Federação dos Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal, Adelino Cassis. Essa homenagem de hoje, senhores deputados, visitantes, é uma coisa que a gente não sabe nem o que fala, Medeiros, mas não sabe mesmo por tudo que você tem feito para as pessoas que antes, sem te falar a terceira idade, eram esquecidos, e que você, que passa governo, entra governo, a gente vê nessa luta. E quando o nosso presidente chama e pede para levantar a sua esposa, a dona Helena, seus filhos, genros, netos, eu conversando com o deputado que estava ao meu lado, ele me disse, tenho vontade de levantar também. É o deputado que lhe cumprimenta nesse momento. Todos nós tivemos vontade de levantar como seu parente, porque de coração nós somos irmãos. E nós ficamos até com inveja de ver a sua família jovem, sorridente, porque a alegria e a sensibilidade humana está no coração de cada um e expande nos olhos. E quando nós vemos aqui presente o Esi Espíndola, companheiro antigo de trabalho, vê aqui presente um dos maiores baluartes da política de Brasília, que é o nosso companheiro Paim, que está aqui presente, e quando a solenidade merece destaque, Paim está sempre presente. E ver pessoas aqui como Adelino Cassis, que eu conheço antes, bem antes de aposentar, quando ele não tinha fio de cabelos branco, quando ele veio aqui para o banco, chegou e trabalhava no Banco do Brasil, e o trabalho que esse homem faz para o aposentado, a luta nacional. Agora, isso tudo não seria válido, não seria tão bonito, se não fosse essa homenagem dada a um homem que sempre trabalhou como uma formiguinha lá no Buriti, né, Zé? Levando os pontinho a pontinho, defendendo a terceira idade, levando alegria, pondo aquele grupo jovem da terceira idade para dançar, para casar, para fazer tudo. E me deu uma revolta íntima de saber que muitas vezes era o seu trabalho, era pagado por pessoas que queriam passar para frente. E pouca coisa mais teria que falar, porque a deputada Lúcia Carvalho, ela tem sempre a oportunidade de demonstrar a todos o seu carinho pelo seu trabalho. E ela foi muito feliz, citou tudo. Pouca coisa tem para falar para você. Mas eu queria te falar um pouquinho mais, dizer que dentro dessa casa, nós também temos uma pessoa que luta também pela terceira idade. É um nome que dignifica todos os deputados daqui. E eu não poderia deixar também de prestar uma homenagem, deputado Cauí, ao seu trabalho, à sua dignidade, ao seu sentimento pela terceira idade. Então, eu digo para o secretário de Serviço Social, a quem nós admiramos pelo trabalho que ele implanta hoje na Secretaria de Serviço Social, nosso companheiro, nosso amigo Russo, que quando o GDF tem Medeiros, nós temos também o Cauí, os deputados. E nós juntos, Cauí e Medeiros, iremos dignificar cada vez mais a terceira idade em Brasília, e que a nossa terceira idade lá do Gama, com a Geralda Werneck e com todos aqueles que trabalham juntos no Gama pela terceira idade, que nós iremos junto com você, Medeiros, a sua jovem família, e com o deputado Cauí, nós iremos de chegar juntos, apresentar a Cristo e falar, missão cumprida. Obrigado.
Convido para fazer uso da palavra nesse momento o deputado Peniel Pacheco. Excelentíssimo senhor vice-presidente desta casa, neste ato, presidindo a mesa dos trabalhos, nobre colega deputado José Edmar, senhor homenageado desta sessão, João Batista de Medeiros, que eu acredito, ao receber esta homenagem, não a recebe de uma maneira egoísta para si mesmo, mas recebe esta homenagem em nome de todos aqueles que fazem parte do grupo da ET e que se acham presentes nesse lugar. Senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Oswaldo Russo, neste ato representando a excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, excelentíssima senhora líder do governo nesta casa, deputada Lúcia Carvalho, que teve a feliz ideia de conceder esta justíssima homenagem ao João Batista de Medeiros. Senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e da Federação dos Aposentados e Pensionistas do DF, senhor Adelino Cassis. Senhoras e senhores aqui presentes, os familiares do homenageado, queridos colegas deputados, eu gostaria de pedir permissão ao homenageado e de reportar-me, em especial, a uma pessoa que não está aqui na mesa diretora, nem tampouco aqui nos lugares internos do plenário da Câmara Legislativa, mas que está sentada lá atrás, junto com os demais membros da ET. É uma pessoa por quem eu tenho, e nem poderia deixar de ser, um carinho todo especial, porque é a minha sogra. Trata-se da dona Maria José Oliveira Melo, que algum tempo atrás, logo depois de receber a concordância dela para casar-me com a filha dela, eu percebi que ela estava dando umas andadas, estava fazendo umas andanças. Eu até fiquei um pouco preocupado, porque uma mulher descompromissada, ficar saindo, indo para alguns encontros, e eu fiquei me perguntando, o que será que está acontecendo? O que está havendo com a minha sogra? E mais tarde eu vim descobrir que ela estava integrada num dos primeiros grupos criados ali no Cruzeiro, participando ativamente do grupo da ET. E eu percebi que ela descobriu uma nova maneira de viver depois que ela passou a integrar esse grupo. E eu já sabia, e olha que não é puxa-saquismo não, porque ela sabe que eu não preciso de fazer isso, ainda mais publicamente. Eu sempre soube que a minha sogra era medalha de ouro, especialmente por causa da filha que ela me permitiu ser o esposo dela. É uma mulher fantástica, mas descobri isso ainda mais intensamente depois que ela começou a disputar na natação, nas corridas e nas caminhadas, e ter hoje uma coleção de medalhas que ela conseguiu conquistar nos Jogos da Terceira Idade aqui no Distrito Federal. Olha, se nós nos sentimos orgulhosos de termos uma pessoa como o senhor Medeiros, trabalhando pelas pessoas que, para muitos, quem sabe até numa atitude absolutamente imperdoável e desumana, procuram considerar as pessoas já mais vividas, mais experientes, como pessoas que não têm mais nada para contribuir, como se o ser humano fosse objetos descartáveis, que se usa enquanto tem vigor e alguma coisa a oferecer, e depois, quando se pensa que não tem mais nada, se descarta, se abandona. Não é assim. O ser humano é sempre ser humano enquanto estiver fôlego de vida, enquanto estiver existindo, e merece a dignidade, o respeito, o tratamento como pessoa humana. E eu aqui me sinto gratificado, não só pelo que tem sido feito para as outras pessoas, mas ainda mais quando se trata de uma ação que atinge diretamente a nossa pessoa, como é o caso da minha sogra. Olha, ao render essas homenagens de uma proposta que foi aprovada unanimemente por esta casa, eu me sinto até, de uma certa forma, legislando em causa própria.
E diz a ética parlamentar que um parlamentar nunca pode legislar em causa própria. Mas eu peço desculpas, que me perdoem os meus colegas, mas ao aprovar a iniciativa da deputada Lúcia Carvalho, eu estava votando em causa própria, porque a minha sogra é outra pessoa depois que ela começou a participar do grupo da ET, e eu tenho certeza que muitos que aqui estão também tiveram uma nova perspectiva de vida e passaram a ser muito mais felizes depois que descobriram que a convivência harmônica, que as atividades que são desenvolvidas, a recreação, é uma maneira de descobrir um novo prazer de viver. Parabéns a todos vocês que são homenageados juntamente com o grande homenageado João Batista de Medeiros. Convido para fazer uso da palavra agora o deputado Luiz Estevão. Pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Estevão. Apenas para comunicar que a bancada do PMDB se sente extremamente homenageada por poder contar entre seus componentes com a pessoa do deputado Jorge Cauí. E, portanto, para ressaltar a importância, o carinho e a extraordinária biografia que tem o deputado Jorge Cauí, nós vamos fazer a maior homenagem que poderíamos fazer ao professor Medeiros, que é justamente pedir ao deputado Jorge Cauí que fale em nome da nossa bancada. E mais do que isso, eu gostaria de lembrar que, pequenas palavras aqui, que pela contribuição que essa geração deu ao nosso mundo, eu gostaria de fazer uma proposta ao professor Medeiros, que ao invés de chamá-la de terceira idade, ela fosse chamada de primeira idade. Muito obrigado. Convido para o falador da palavra o deputado Jorge Cauí. Excelentíssimo senhor vice-presidente dessa casa, nesse ato, presidindo a mesa, deputado Zé Edmar. Senhor homenageado dessa sessão, meu querido e grande amigo, companheiro de lutas, companheiro de fé, João Batista de Medeiros. Senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Oswaldo Russo, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, excelentíssima senhora líder do governo nessa casa, minha querida amiga, autora do requerimento que viabiliza essa sessão, a deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas de Brasília e Federação dos Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal, Adelino Cassis. Eu falo aqui, em nome da minha bancada do PMDB, em nome do nosso líder, deputado Luiz Estevão, Tadeu Filipelli, Benício Tavares, Manuel de Andrade, Dilon Aires, presidente do PMDB no Distrito Federal, Edmar Pirineus e o deputado Daniel Marques. Autoridades presentes, meu querido amigo Vilela, que está aqui presente, presidente do Centro Espírita André Luiz, na qual o nosso querido companheiro homenageado de hoje frequenta e participa. E queria também saudar aqui a dona Helena, esposa do nosso querido Medeiros, seus familiares, suas filhas, noras, genros, netos estão aqui presentes. E quero repetir hoje, dona Helena, o que eu disse ontem, quando falei para o homenageado, que foi o jornalista Ari Cunha. Eu dirigi umas palavras, senhora, dele, e quero repetir as mesmas palavras, senhora. Costuma o ditado antigo dizer que atrás de um grande homem está uma grande mulher. Depois melhoraram um pouquinho, diz que ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Mas eu digo diferente. No coração de um grande homem está uma grande mulher. Está no coração do Medeiros, a senhora dona Helena. Porque se não fosse a sua participação na missão que o Medeiros traz, essa missão árdua, difícil, eu sei, o Medeiros não podia realizar o seu trabalho. Parabéns, dona Helena. Continue dando a sua mão amiga ao Medeiros. Meus queridos idosos que estão nas galerias,
a qual eu tenho verdadeira estima e dedico a minha vida inteiramente a vocês. Medeiros, olha que beleza. Você já pensou, você vai apanhar. Quantos desejariam vir aqui hoje e talvez não tenham sido avisados? 5.000 pessoas que você assiste, 5.000 idosos do seu grupo, gostaria de estar aqui. Vai ser para você um problema, Medeiros, mas estão aqui representando os idosos que muito devem a você. Medeiros, eu escrevi um discurso aqui, mas eu prefiro falar com o coração. Nós nos conhecemos já de longos anos. A sua batalha, a sua vida, a sua dedicação, o seu desprendimento, o seu amor a essa causa que você abraçou, de amor ao idoso. O idoso continua marginalizado do Distrito Federal, mas não continua abandonado, porque tem criaturas como Medeiros que desprendem o seu coração para os corações de vocês. Vemos no Distrito Federal os grupos hoje formados pelos esforços do Medeiros. Quantas lutas você enfrentou, Medeiros? Quantos governadores você enfrentou? Eu bem o sei, porque eu acompanhei de perto para que você mantivesse esse trabalho que você dedica com amor, abnegação. Eu dirijo o Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, temos lá hoje 150 idosos abandonados pela família, os filhos ingratos, injustos, jogaram os pais na rua porque não puderam separar o casamento da esposa e o esposo. Então chega a esposa e diz, ou eu, seu pai, dentro de casa. Ou chega o esposo e diz, ou eu, seu pai, dentro de casa, ou sua mãe. O que fazem? Joga na rua. Joga na rua e há pouco tempo, Medeiros, num programa de televisão, me perguntou o apresentador, o que você faria se a sua mulher dissesse, ou eu, ou seu pai dentro de casa, ou sua mãe? Eu diria, arruma as malas e dê o pé, porque o meu pai e minha mãe vai ficar dentro de casa. Porque tem uma filosofia árabe, muitos sabem, que diz, mulher a gente arranja, filho a gente faz, e pai e mãe uma vez só. Por isso, quero parabenizá-lo, Medeiros. Você fez nascer no coração dessas criaturas uma nova chama de esperança. Esse trabalho que você dedica, Medeiros, tirar o idoso da solidão, o idoso que hoje eu tenho no Lar dos Velhinhos, essa preocupação grande, procuramos fazer de tudo para que aqueles velhos sejam alegres, felizes, mas trazem aquela mágoa no coração de ter sido abandonado pelos filhos, pela família. Você, Medeiros, deu nova vida, você deu, formando esses grupos que você formou por toda a parte de Brasília, você fez nascer no coração de uma esperança, porque hoje nós vemos aí essas criaturas que participam em competições de natação, outras competições que você bem o faz para alegrar esses corações. Medeiros, que beleza, quando nós trazemos uma missão da vida espiritual e cumprimos. Você bem o sabe, o quão grande é a nossa responsabilidade, o quão grande é o desprendimento que nós devemos ter do nosso amor ao nosso semelhante. Você acordou, despertou para a sua missão. Isso, Medeiros, te traz uma bênção muito grande, porque hoje você dedica a sua vida cumprindo a missão que você comprometeu na vida espiritual. Você hoje dedica de alma e coração a essas criaturas. É que eu tenho procurado fazer, cumprir a minha missão, construir uma obra com lágrimas, sacrifício, noites indormidas, para que aquelas criaturas que foram jogadas às ruas sejam acolhidas, porque não tenho a felicidade com vocês de ainda terem essa oportunidade de participar em grupos, foram abandonados, foram deixados, e nós procuramos, dentro da nossa missão, do nosso compromisso, alegrar esse coração. Por isso, Medeiros, não vou prolongar mais, mas dizer a você que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê forças para que você continue esse trabalho. Dona Helena, continue lá do Medeiros. Os filhos, genros, nora, todos continuam, porque os netos virão seguir os mesmos caminhos que amanhã o Medeiros segue hoje, porque é mostrando o trabalho que dedicamos, é que os nossos filhos nos acompanharão.
Parabéns, Medeiros, pela sua família. Parabéns a vocês, idosos. Que Deus abençoe. Continue. Vamos continuar prestigiando o Medeiros, essa criatura belíssima que nós amamos muito. Obrigado. Quero anunciar a presença do presidente do Sinep, Isalci Lucas Ferreira. Convido para falar da palavra nesse momento o deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Excelentíssimo senhor vice-presidente desta casa, neste ato presidindo a mesa, meu companheiro de bancada do PSDB, deputado Zé Dimar. Excelentíssima deputada, minha amiga Lúcia Carvalho, líder do governo, autora desse decreto legislativo. Senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Oswaldo Russo, neste ato representando o excelentíssimo governador do Distrito Federal. Senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e Federação dos Aposentados e Pensionistas do DF, senhor Adelino Cassis. Senhor João Batista de Medeiros. Subo hoje nesta tribuna como líder da bancada do PSDB na Câmara Legislativa, para prestar esta justa homenagem desculpa a emoção, esta justa homenagem a este eminente homem público, João Batista de Medeiros. Senhoras, senhores deputados distritais, representantes das entidades de diversos segmentos da sociedade de Brasília aqui presente, minhas senhoras, meus senhores. Homem trabalhador e obstinado, no sentido de tentar ajudar e resolver os problemas dos mais carentes. João Batista apresentou um sem número, abraçou um sem número de profissões, visando sempre o bem-estar comum. Em 1964, João Batista foi punido pelo ato institucional número 1, elaborado pelo regime militar. Depois de demitido, entrou na área de comunicação, tornou-se radialista, jornalista e publicitário. Posteriormente, com a evolução dos meios de comunicação, nos quais trabalhava, passou a ser também locutor comercial e chefe de departamento de rádio jornalismo. Depois de conhecer Brasília, João Batista Medeiros dá um grande salto em direção ao sucesso profissional e, principalmente, a área em que mais se destacou, a área social. Quando passa, então, a se dedicar aos problemas dos idosos, dos cidadãos que atingiram a terceira idade, e como disse o nobre deputado da oposição, Luiz Estevão,
devia chamar a primeira idade. O jornalista passa a participar de seminários e cursos, onde o idoso era o centro desses debates. Conhece profissionais ligados a esta área e começa a colocar em prática o seu trabalho social. Lança um livro há 10 anos atrás, intitulado Aposentadoria, Independência ou Morte, que mostra como o aposentado pode viver bem ao voltar para casa. Em setembro de 1986, João Batista utiliza as ideias do psicólogo francês Yves Landesser e a técnica do professor José Francisco, mais conhecido como professor Juca. A partir daí começa a criação dos grupos comunitários de terceira idade. No mesmo ano, esse eminente homem público luta pela implantação do passe livre para o idoso, benefício este que permite ao idoso não pagar passagem de ônibus. Depois dessa grande vitória, o jornalista, juntamente com o apoio dos diversos grupos, consegue, do GDF, um canal de comunicação entre o governo e os grupos de terceira idade, que foi a criação da assessoria especial para assunto da terceira idade, a ET, ligado ao gabinete do governador. Hoje, o projeto AET coordena 26 grupos, 11 associações e 6 centros de convivência para idosos, com cerca de 5.000 participantes. E a filosofia básica do projeto é a valorização dessas pessoas, com o objetivo de determinar nelas não apenas a autoestima, mas principalmente a cidadania. Senhor presidente, é, portanto, bastante emocionante participar desta sessão solene, nesta homenagem. E, por coincidência, a minha emoção decorre de que, neste momento, eu vejo nesta homenagem, e me permita, Vossa Senhoria, senhor João Batista de Medeiros, abri um parêntese, eu vejo aqui Paim, este homem público que não se deixa se vencer pela idade. E foi ele que me ensinou a defender a ética na política. Quando iniciava a minha participação na política partidária. Vejo aqui também a sogra do eminente deputado Peniel Pacheco, dando exemplo a todos nós. Vejo aqui o deputado Jorge Cauí, que tem o privilégio de sentar ao seu lado, porque eu sabia que eu ia aprender muito com esse deputado, pela sua sabedoria, pela sua dignidade, pelo respeito que ele tem às pessoas. E há 2 dias atrás, foi o homem que mais lutou nesta Câmara Legislativa para aprovar um código de ética, dando exemplo de coragem, de sabedoria a todos nós, deputados, aqui presentes.
Senhor presidente, fui comunicado há pouco tempo que a TV Record estava fazendo uma reportagem sobre parentes nos gabinetes. E que, não sei se é verdade, porque ainda não tem confirmação, e que dizia que a minha mãe trabalhava no meu gabinete. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu ficaria bastante honrado se minha mãe trabalhasse no meu gabinete. Porque se hoje eu sou deputado, eu devo em parte a ela a força que ela me deu. Mas por coincidência, ela, embora não trabalhe no meu gabinete, ela veio aqui, está presente, e eu queria homenagear nesse momento a minha mãe, Maria Carmelita Arruda da Cunha Rego, que se encontra aqui presente nesse momento. E quero dizer, ilustre senhor João Batista de Medeiros, continue a sua luta. Continue a sua luta. Porque você talvez seja um dos mais jovens homens públicos que Brasília e o Brasil precisa. Muito obrigado. Convido para falar da palavra o deputado Adão Xavier. Excelentíssimo senhor vice-presidente desta casa, neste ato, presidindo a mesa, o deputado José Edmar, senhor homenageado desta sessão, João Batista de Medeiros, senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Oswaldo Russo, neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, excelentíssima senhora líder do governo desta casa e autora do requerimento que viabilizou esta sessão, deputada Lúcia Carvalho, senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e Federação dos Aposentados e Pensionistas do DF, Adelino Cassis, senhoras e senhores. Hoje realmente é um dia muito feliz para nós. Eu olho ali, vejo tantas senhoras, tantas mães, e lembro também da minha mãe, que nesse momento está submetendo a uma cirurgia, e que eu torço para que tudo corra bem. Muitas vezes, quando a gente vai falar às pessoas idosas, às mães, no idoso, no modo geral, a gente fica emocionado, porque tudo o que acontece na nossa vida passa por experiências que tivemos dos nossos pais, da nossa mãe, acima de tudo. Eu gostaria de contar aqui um fato que aconteceu, que é um fato que traz um grande exemplo para todos nós, exemplo de amor, de humildade, acima de tudo de respeito. Antigamente, nas tribos de esquimós e até no Japão, tinha uma lei. O imperador decretou uma lei. E essa lei dizia o seguinte: toda mulher, ou seja, toda pessoa que completar 70 anos, ela era considerada inútil, improdutiva, trazia ônus para o país, portanto, era inútil para a sociedade. E a lei dizia que essas pessoas, ao completarem 70 anos, elas tinham que ir para as montanhas para ali morrerem.
A sua família tinha que abandonar a sua família, o seu convívio, a sua cidade e se isolar nas montanhas até morrerem. Era uma lei decretada pelo imperador.